Trabalho em um posto de gasolina no fim da cidade, e naquela noite acabei ficando até mais tarde. O turno foi longo, e quando olhei o relógio, já passava da 1 da manhã. Não havia mais ônibus, então tive que encarar o caminho a pé. A estrada deserta era o único trajeto para casa. Já a conhecia bem, fazia esse percurso quase todos os dias, mas nunca tão tarde assim. A estrada ligava a minha cidade a uma vizinha, a uns 2 quilômetros de distância. A estrada era cercada por árvores dos dois lados e não havia postes de luz. A única iluminação vinha do luar. Apesar de estar acostumada com aquele trajeto, naquela madrugada tudo parecia mais sombrio. O silêncio era inquietante e o breu entre as árvores fazia meu estômago revirar. Enquanto caminhava, tentei ignorar o desconforto crescente, mas então ouvi um som, algo baixo, como um sussurro. Parei de andar e olhei ao redor. Nada além de sombras. Só o vento, murmurei para mim mesma, tentando me acalmar. Mas o som continuava. Era diferente, como uma voz suave, quase imperceptível, chamando o meu nome. Quem está aí? Minha voz quebrou o silêncio, tremendo de medo. Ninguém respondeu. Apenas o mesmo som vindo das árvores, insistente e perturbador. Continuei andando, agora com passos rápidos, mas o aperto no peito só aumentava. A cada segundo, a sensação de estar sendo observada ficava mais forte. Foi então que o vi. Bem distante, destacando-se na penumbra, havia uma árvore imensa, com grandes raízes expostas, como dedos deformados agarrando o chão. Um frio percorreu minha espinha naquele momento. Havia algo naquela árvore que não me deixava confortável, algo que parecia errado, fora do comum. Apertei o passo, determinada a passar por ela o mais rápido possível. A cada passo que eu dava, o desconforto parecia aumentar, como se algo na sombra daquela árvore estivesse me observando. Quando me aproximei da árvore, percebi uma sombra na sua base. À primeira vista, achei que fosse apenas uma pedra grande, mas assim que me aproximei, meu coração gelou e um arrepio percorreu meu corpo. Havia um homem sentado ao lado da árvore, com roupas sujas e desgastadas. Ele estava descalço e seus olhos fixos me observavam com uma intensidade desconcertante. Parecia ser um morador de rua, mas algo na situação não fazia sentido. O que ele estaria fazendo no meio do nada, naquela hora da noite? O silêncio ao redor só tornava tudo ainda mais assustador. Dei alguns passos hesitantes e parei, incapaz de avançar. Aquele homem era assustador. Sua aparência frágil e faminta transmitia uma mistura de desespero e perigo. Por favor, senhor, eu só quero ir embora para casa. Falei com a voz trêmula, tentando soar calma. Ele não respondeu. Seus olhos continuaram fixos em mim, como se eu fosse uma presa. Foi então que, lentamente, ele se levantou. Seu movimento era desajeitado, quase mecânico, mas o suficiente para me fazer tremer. Sem pensar duas vezes, virei e comecei a correr desesperadamente de volta para o posto de gasolina. O homem, que antes estava silencioso, agora soltava gritos bizarros enquanto corria atrás de mim. Cada passo dele parecia ressoar na escuridão, acelerando meu coração ainda mais. Meu Deus, como vou escapar dessa situação? Pensei, enquanto o pânico tomava conta de mim. O som dos gritos dele ecoava na noite, misturado com o ruído dos meus passos apressados sobre a estrada. Olhei rapidamente para trás e vi sua figura cada vez mais próxima, sua silhueta deformada pela luz da lua. Minhas pernas ardiam, meu peito parecia que ia explodir, mas eu sabia que parar não era uma opção. O posto de gasolina era minha única chance de encontrar ajuda, ou pelo menos abrigo. Para meu azar, no desespero da fuga, acabei tropeçando em uma raiz e caí com força no chão. O impacto me deixou tonta e minha mente já começava a declarar minha sentença. A voz do homem, agora ainda mais perturbadora, se aproximava rapidamente. Com dificuldade, virei-me para olhar para trás e vi que ele estava a poucos passos de mim. Seu olhar era faminto, quase animalesco. "Socorro!" gritei a plenos pulmões como último recurso.
Foi nesse instante que um clarão iluminou a escuridão. Luzes intensas de um carro surgiram ao longe, vindo pela estrada. A figura do homem parou por um momento, a luz expondo suas roupas rasgadas e sua expressão de raiva. Ele olhou na direção do carro, então de volta para mim, como se decidisse o que fazer. O carro acelerou em nossa direção e senti uma onda de alívio misturada ao medo. Aquilo poderia ser minha única chance de escapar. O homem, ao ver as luzes se aproximando, começou a correr desajeitadamente em direção à floresta. Seus movimentos eram estranhos, quase sobrenaturais, e em poucos segundos ele desapareceu entre as árvores, como se estivesse fugindo da própria luz. Ainda ofegante e tremendo de medo, fiquei ali paralisada, sem acreditar no que acabara de acontecer. Para minha sorte, o motorista do carro, ao perceber a situação, parou ao meu lado. Ei, você está bem? O que aconteceu? Perguntou ele, saindo do veículo com uma expressão preocupada. Um homem. Ele estava me perseguindo. Ele fugiu para a floresta. Consegui balbuciar, apontando na direção onde o homem havia desaparecido. O motorista me ajudou a levantar, enquanto olhava desconfiado para o escuro entre as árvores. Não parece seguro aqui. Vamos, vou te levar para um local seguro. Você está indo para onde? Respondi, ainda ofegante, que minha casa ficava a poucos metros daquela estrada. Sem hesitar, ele deu a volta com o carro e me ajudou a entrar. Meu coração continuava martelando no peito, mas a sensação de estar em segurança começava a me acalmar. Enquanto o carro arrancava, respirei fundo e olhei pela janela para me certificar de que o perigo havia ficado para trás. Foi então que meu sangue gelou. No meio da estrada, iluminado pelas luzes traseiras do carro, o homem estava parado, imóvel, encarando o veículo enquanto se afastava. Seu olhar penetrante parecia atravessar a escuridão e um arrepio percorreu minha espinha. Meu Deus, ele estava escondido. Aquela experiência foi traumatizante e quase custou a minha vida. Por sorte, aquele carro apareceu no momento certo. Depois daquela noite, tomei uma decisão, mudei meu turno no posto para o horário diurno e nunca mais passei por aquele trecho da estrada a pé, especialmente à noite. E vocês o que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.